Olá pessoal, agora vamos resolver a questão 14 da prova de vestibular de inverno, o EPG 2019. Nessa questão, ele coloca aqui: um circuito elétrico é formado por duas lâmpadas incandescentes ligadas em série, sendo que cada uma possui uma resistência elétrica de 1 ohm. Conectado em paralelo com elas, há uma terceira lâmpada, cuja resistência elétrica é 2 ohm. O circuito é alimentado por uma bateria ideal de 5 volts. Considerando que os fios de conexão são ideais, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Na questão 01, ele pergunta assim: os valores da corrente elétrica que circula por cada uma das três lâmpadas são iguais. Vamos imaginar o problema. Eu tenho lá a minha fonte de 5 volts. Aqui eu tenho o meu primeiro ramo, que é formado pelo meu primeiro resistor, mais o meu segundo resistor. E no meu segundo ramo, eu tenho um outro resistor de 2 ohms. Então aqui eu tenho 2 ohms, aqui eu tenho 1 ohm e aqui eu tenho 1 ohm. Vamos lá. Ele quer saber se a corrente que circula em cada uma das três lâmpadas são iguais. Bom, neste ramo aqui, eu tenho dois resistores do mesmo valor ligado em série, de tal forma que a resistência equivalente desses dois resistores é a soma de cada um deles. Então, 1 mais 1. A resistência equivalente, então, é 2 ohms. Isso significa o quê? Que eu posso substituir esses dois resistores por um apenas de 2 ohms, de tal forma que o meu circuito ficaria assim. A minha fonte. Vou desenhar o resistor assim, para ficar mais fácil. Então, tem um resistor aqui, outro resistor aqui. Esse aqui de 2 ohms, esse aqui de 2 ohms. E aqui, 5 volts. Então, significa o seguinte, que nos dois ramos do meu circuito, o valor dos meus resistores é exatamente o mesmo. E como eles estão em paralelo, significa que a diferença de potencial entre esse ponto e esse é exatamente a mesma diferença de potencial entre esse ponto e esse, que é 5 volts. Se a diferença de potencial entre esses dois pontos é a mesma, significa que, se eu utilizar aquela equaçãozinha, U igual a R vezes I, então a diferença de potencial é 5, o valor da resistência é 2, a corrente então vai ser 5 divididos por 2, que dá 2,5 amperes. Tá certo? Então significa que a corrente que circula neste ramo aqui é exatamente a mesma corrente que circula nesse ramo, que é 2,5 amperes. Ou seja, a questão 01 ela é verdadeira. Na questão 02, ele já está perguntando assim: se qualquer uma das lâmpadas queimar, a corrente elétrica em qualquer ramo do circuito é 2,5 amperes. Bom, se essa lâmpada queimar, vamos pensar aqui, qualquer uma dessas três lâmpadas queimar, o que vai acontecer? Vai deixar de circular corrente naquele ramo que ela queimar. Então, se por exemplo queimar essa lâmpada aqui, que eu simbolizei como resistor, se essa lâmpada aqui queimar, significa que não existirá corrente passando aqui. Significa que por esse ramo aqui a corrente é zero.
Já neste ramo aqui, a corrente vai continuar sendo 2,5 amperes. Se, por exemplo, essa corrente aqui queimar, essa lâmpada aqui queimar, a corrente por esse ramo aqui continuará sendo 2,5, mas neste ramo a corrente é zero. Então ele coloca, se qualquer uma das lâmpadas queimar, a corrente em qualquer ramo do circuito vai continuar sendo 2,5? Não. No ramo onde houver a queima da lâmpada, a corrente elétrica que passará por ele será nula. Então a questão 02 está errada. Na questão 04, ele fala que a resistência equivalente do circuito é 1 ohm. Então a 2 está errada. E na 04, a resistência equivalente do circuito é 1 ohm. Bom, a gente já tem isso aqui, né? Da questão 01. Esse ramo aqui, a resistência equivalente é 2. Neste ramo aqui, a resistência é 2 também. Então, significa que se eu calcular o equivalente desses dois, eu vou ter o seguinte, que 1 sobre R vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 2. O mínimo entre 2 e 2 é 2, então ficou que 2 é igual a 1 mais 1, e isso é igual a 1 sobre R. Ou seja, 1 mais 1 é 2, R vai ser igual a 2 divididos por 2, que é 1 ohm. Desta forma, a resistência equivalente do circuito é sim 1 ohm. Então, 0,4, correto. Aí, na 0,8, ele coloca que a potência elétrica total dissipada no circuito devido ao efeito Joule é 18,75 watts. Bom, falou em potência elétrica, eu tenho três possibilidades de cálculo. P é igual a I vezes U, P é igual a I ao quadrado vezes R, ou P é igual a U ao quadrado sobre R. Em quais das situações é mais fácil? Na verdade, as três vão dar o mesmo valor. Mas, se eu posso fazer o seguinte, ó, se eu sei a resistência equivalente do meu circuito e eu tenho a voltagem, eu posso vir aqui e vou calcular a corrente total do meu circuito, que eu já sei que vai dar 5 amperes, né? Porque 2,5 circula por esse ramo e 2,5 também circula por esse ramo. Mas se você quiser fazer a conta, vai dar 5, resistência equivalente, que é 1, vezes a corrente I. 5 divididos por 1 dá 5. Significa que a minha corrente elétrica ela é igual a 5 amperes. Se eu for aqui utilizar essa equação, a potência vai ser I, que é 5, vezes a diferença de potencial, que também é 5. E eu concluo que a potência é igual a 25 watts. Tá certo? E não 18,75 watts, como está dizendo a questão 08. Na questão 16, então isso aqui 08 é errado. Na questão 16, a diferença de potencial em qualquer uma das lâmpadas é 2,5 volts. Vamos lá. Se a gente voltar para o desenho da 01, ou melhor, esse desenho aqui, a gente sabe que entre esse ponto e esse, a diferença de potencial é realmente 5 volts. E entre esse ponto e esse também é 5 volts. Nesta associação aqui, que é uma associação em série, se eu somar a diferença de potencial desta lâmpada mais a diferença de potencial dessa lâmpada, tem que me dar os 5 volts. Como as duas lâmpadas têm exatamente o mesmo valor de resistência, significa que
esta lâmpada está submetida a uma diferença de potencial de 2,5 volts e esta lâmpada aqui também está submetida a uma diferença de potencial de 2,5 volts, de tal forma que se eu somar as duas, me dá 5 volts. O que ele está querendo dizer é que em qualquer uma das lâmpadas a diferença de potencial é 2,5 e não é. Tá? Nesta lâmpada aqui, a diferença de potencial é 5 volts. Nestas duas, a diferença de potencial é 2,5. Então, não é em qualquer, é apenas nesse ramo aqui. Então, a questão 16 ela é errada também. De tal forma que a somatória para a questão 14 é 4 e 1, que dá 5. Então, aí concluímos a resolução da questão 14. Em breve estarei postando outras questões. Valeu, pessoal!